Amém. Estamos estudando Satanás, o inimigo do Senhor, o adversário. Satanologia. E dentro da satanologia estamos estudando a tentação de Cristo. E dentro da tentação de Cristo, que nós já vimos a primeira tentação, que foi aquela em que o inimigo falou: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães, ou essa pedra em pão. Hoje estaremos olhando a segunda tentação. Então vamos dar uma abridinha, por favor, em Mateus 4. É o nosso texto base, né, como se diz. Mateus 4. Vamos ler especificamente os versículos que têm a ver com a tentação de hoje, que é aquela no qual o inimigo, eu não sei se voando ou se andando pelas ruas de Jerusalém, né, levou Cristo até o pináculo do templo e o colocou sobre... meditar sobre essas coisas é estranho, né? O diabo pegando Jesus assim, levando, né? Como é que foi isso, né? Foi voando, foi andando? Foi? Quando a gente lê assim, e o pastor Geraldo levou Elaine até o culto, subentende que foi de carro, foi a pé, né? Normalmente não é assim igual aquele negócio lá, entra naquela máquina, dissolve e aparece lá no outro lugar, né? O teletransporte. O teletransporte só tem uma vez na Bíblia que é citado, né? Que é aquele rapaz lá que evangelizou o eunuco. É que eu sempre confundo Estevão com Felipe. É o amigo dos cavalos, né? O Filoipos, né? Mas o nosso texto está aqui em Mateus 4, de 5 a 7, que diz o seguinte: Então, porque tinha acabado de acontecer a primeira tentação das pedras em pães e o inimigo fracassou. Ele não conseguiu laçar o Senhor pelos apetites, né? Pelas tripas, né? Pela autogratificação. Porque Jesus entendia o que é confiar em Deus. Então, versículo 5. Então o diabo o levou à cidade santa. A cidade santa qual que é? Jerusalém. Observa, Mateus está escrevendo para judeu, então ele coloca nesses termos, né? Levou para a cidade santa. Lucas, por exemplo, que está escrevendo para o grego e para o gentio, não está escrevendo especificamente para essa turma religiosa que é o judeu, ele já especifica um pouco mais, né? Ele diz o seguinte: então, Lucas 4:9, são textos paralelos, Mateus 4 e Lucas 4, né? Então o levou a Jerusalém. Então o levou a Jerusalém. Jerusalém é a cidade santa, né? A cidade separada, consagrada pelo Senhor. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, né? O pino lá, o lugar mais alto, né? O cume, a parte mais alta do templo, que segundo a tradição, segundo os estudiosos, ou fica para o lado sul ou para o lado leste dos muros do templo. A minha suposição é que seja para o lado leste, por questões teológicas aí, mas de qualquer maneira o diabo levou Jesus Cristo e colocou ele lá, sentado no lugar mais alto do templo. Segundo os teólogos, alguma coisa em termos de 40 a 45 metros. Isso dá mais ou menos 15 andares. É um tombo razoável, né? Pular de 15 andares, 40 a 45 metros. Em arquitetura, tal, em construção civil, a gente considera cada pé direito acabado de 3 metros, né? Então vai dar mais ou menos 15 andares de altura. 45 metros, por aí. 12 a 15 andares. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo, lá em cima, né, do templo, e lhe disse: já que você é o filho de Deus mesmo, nós vamos ver a questão do grego aqui, que existe uma diferencinha entre essa insinuação do verso 6 e a insinuação do verso 3. No verso 3, ele está colocando
Lembra? Ele estava colocando a filiação que Jesus Cristo lá no batismo ouviu. Esse é meu filho amado, em quem me compraz. Então o Deus Pai está declarando: esse é meu filho e eu o amo. Então Satanás, na primeira tentação, se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se vira, toma conta de si mesmo, porque Deus te abandonou. Você não é filho. Se você fosse filho, você não estava passando fome. Então, na primeira tentação, o Senhor, o inimigo, colocou a filiação, o fato de Jesus Cristo ser filho de Deus, em dúvida. Na segunda, ele já aceitou que ele é filho de Deus e vai usar isso com ironia, né? Porque tem um artigo aqui, nós vamos ver a questão. Então ele já se aproxima falando da seguinte forma: então, já que você é o filho de Deus mesmo, prova, né? Se você é filho, papai cuida. Se papai cuida, pode pular, que não tem problema. Já que você é o filho de Deus mesmo, atira-te abaixo, porque está escrito: aos teus anjos a teu respeito, que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Ou seja, o que Satanás está fazendo é o seguinte: você é filho, não é? Você me provou que é filho, porque você confia no pai. Foi a primeira tentação. Então, já que você é filho, e já que papai te garante, já que ele toma conta, já que você é o filho amado, né? Ele te ama tanto, então pula. Pula daqui do alto do pináculo, porque os seus anjos te obedecem. Nós vamos ver que nas tentações o inimigo está sempre querendo colocar a divindade do filho em oposição, em conflito, em choque com a humanidade que o Filho eterno de Deus assumiu, né? E o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, né? Ele assumiu um tabernáculo, ele assumiu um soma, né? Ele assumiu uma casinha, ele assumiu essa casa de carne. É uma tenda. Se um dia estudarmos tendas, nós vamos ver que existem 7 tipos de tenda na palavra, né? Uma delas é esse cadáver aqui, esse corpo. Então, o Senhor, o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Ele assumiu um tabernáculo, ele assumiu uma casinha, ele assumiu um corpo. Por quê? Para ser bem-sucedido aonde Adão e Eva falharam, lá no Éden, e aonde Israel falhou, lá no deserto. Em que Adão e Eva e Israel falharam? Em entender a relação pai-filho, em entender a relação com Deus. Adão e Eva no Éden e Israel no deserto não entenderam o que é ser filho de Deus. Não entenderam o que é se relacionar com Deus. Não entendeu como é que é a relação pai-filho. Por isso que eles pisaram na bola, por isso que eles pecaram. Então Deus assumiu a forma humana e veio aqui ser vitorioso na pessoa de Jesus Cristo, aonde o homem falhou, para poder substituí-lo. Já que você não está dando conta do recado, eu faço por você, assumo a sua dívida, pago essa dívida e disponibilizo crédito ainda para vocês. É isso que Deus fez. Resumindo, é a obra da salvação. Então, nós já falamos isso aí alguns domingos atrás. Cristo está aqui recebendo o ISO dele, a qualificação. Ele está se qualificando como substituto do homem, como verdadeiro filho de Deus. Ele está aqui mostrando como é que o filho e o pai se relacionam. É uma relação de confiança. Eu estou passando fome, eu estou passando sede, eu estou no deserto, eu estou sofrendo, mas eu confio no meu pai. Meu pai sabe o que ele está fazendo. Então, eu não reclamo, eu não tento Deus, eu simplesmente obedeço. Ele está na trilha da obediência, por isso que Deus falou: em quem me comprazo. Eu tenho alegria, esse menino é meu xodó, esse menino é minha alegria. E o inimigo está aqui tentando colocar a divindade e a humanidade de Cristo em conflito. Para quê? Para inutilizá-lo, para desqualificá-lo. Porque se ele, como homem, que deveria agir
guiado pelo Espírito, cheio do Espírito, lançasse mão da sua divindade, que ele havia se despido dela e deixado lá na eternidade, para vir assumir a forma humana. Se ele usasse dos poderes que ele tinha disponibilizado para andar num caminho fora do caminho de obediência, fora do caminho que o Pai determinou para ele, seguindo a agenda de Satanás, ele perderia o ISO dele, ele se desqualificaria como nosso substituto. É isso que o inimigo quer. Que o Senhor não passe nesse Enem, que ele não passe na prova, que ele se desqualifique, que ele lance mão da divindade dele e use de forma equivocada para se desqualificar. Então ele está colocando a divindade de Cristo em conflito com a sua humanidade. Por isso que ele está falando. Bem, já que você é filho, já que você é amado, você pode dar ordem para os anjos. Então dá ordem para os anjos te segurar e pula. Porque eles vão ser obrigados a te obedecer. Porque você é o Senhor. Verso 7. Respondeu-lhe Jesus, mas também está escrito. Nós vamos ver que na primeira tentação, o Senhor resistiu citando a palavra. Então na segunda, para poder despertar religiosidade presunçosa em Jesus Cristo, ele também cita a palavra. Ele cita aqui o Salmo, né? Nossa, mas aos teus anjos você vai dar ordem para te segurar. Então você pode pular. Mas o Senhor respondeu, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, esse é o texto. Vamos trabalhar no texto. Observa para onde que o diabo levou o Senhor. Porque ele tentou o Senhor na questão do apetite físico. Você está passando fome. Eu estou ouvindo sua barriga roncar daqui. O diabo está falando com o Senhor. Sacia a sua fome, se vira sozinho. Rebele contra o pai e mata a sua fome, porque você está abandonado. Aí o Senhor resistiu a essa tentação, apoiado na palavra, crendo naquilo que o Senhor falou. Aparentemente estou abandonado. Aparentemente o Senhor não está cuidando de mim, porque eu estou com fome e estou aqui largado. Mas isso faz parte do trato de Deus. Nós vimos na semana passada. Ele entendia que era esse o caminho de Deus, que a privação era o caminho de Deus para a bênção, que a privação é a forma que Deus usa para poder fortalecer sua fé, te dar maturidade espiritual. Então Cristo falou, não, eu estou dentro do script, tá tudo tranquilo, diabo, não precisa esquentar sua cabeça, achar que eu estou abandonado, que só porque eu estou com fome eu não sou filho não, porque a minha confiança em Deus, a fé que eu tenho que eu sou filho de Deus, não se baseia na circunstância, se apoia no fato de que Deus falou que eu sou filho. E nós vimos, lembra a palavra huiotesia? É algo declarado, é uma posição conquistada, é algo jurídico, é um decreto. Você foi decretado como filho adotivo, pronto e acabou, nada revoga isso. Então, a confiança de Cristo se apoiava nas palavras de Deus, naquilo que Deus havia falado, no que Deus havia prometido. É assim que funciona a fé. Então o inimigo está observando, porque mesmo quando você resiste a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, mesmo quando você resiste ao diabo, mesmo quando você é bem sucedido numa tentação, mesmo quando ele joga o dardo dele e você levanta o escudo da fé, aí o dardo bate, cai no chão e não funciona, ele não desiste. Ele anota aquilo ali. Ele faz observações. Ele tem um caderninho onde ele anota tudo a respeito do Isaac. O Isaac, quando acorda, ele tem a mania de fazer isso. Então a gente pode explorar esse hábito dele aqui para poder lançar um dardo, para poder fazer ele pecar de tal forma. Ele fica te estudando os demônios, em função do trabalho que Satanás determinou para ele. Assim como tem anjo da guarda que te acompanha e está ao seu serviço, não é o que fala Hebreus 2,4? Que eles são espíritos ministradores enviados a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Existem também ministros, anjos, ministros destruidores enviados por Satanás
para te destruir. Eles te acompanham. São os anjos da desguarda, né? O anjo da desproteção. 2:4. Muito conhecido o texto. Né? Então, Satanás nos estuda. E ele estudou a reação, a forma como Cristo resistiu à primeira tentação. Então, se Cristo ele tinha determinação de confiar em Deus apesar de qualquer coisa, quando Satanás não consegue te manipular pela ideia, pela projeção, aí ele parte para uma parte mais fraquinha que nós temos, que chama emoção. Eu me lembro um folhetim que a gente distribuía uns anos atrás, aqueles 4 princípios espirituais, até um meio livrinho assim, muito bacaninho, né? As 4 leis espirituais. Os princípios que eu falei, né? Não é a mesma coisa. Tinha lá um trenzinho, o vagão, motor, o que puxa tudo, é a palavra. Aí, puxado pela palavra, vem o vagão da fé. Depois vem o vagão da razão. E depois, lá no finalzinho, o vagão da emoção. Emoção é importante. Os sentimentos, essa característica da alma, se Deus criou e nos colocou ela, é porque ela é necessária e faz parte. Mas ela é muito volátil. A emoção é uma coisa assim. Nesse momento que eu estou andando aqui, eu acho uma nota de R$ 50. Puxa, me dá uma alegria, né? Eu fico emocionalmente bem. Mas na sequência, eu estou tão alegre com a nota que eu achei, estou com ela na mão assim, que eu caio com o meu pé dentro de um bueiro e quebra minha perna. Aquela alegria já passou, agora já virou raiva, já virou dor, já estou xingando. Ou seja, a emoção é algo muito volátil, né? A emoção é algo muito manipulável. E algo que a gente vai observar na forma de Satanás agir é que em cada ataque ele é atento para os detalhes. Ele se preocupa a usar cada sutileza, cada nuance, cada contorno emocional, cada traço de personalidade, cada forma de reagir de cada crente em favor dos planos dele. Ele adapta. Né? Então, se na primeira tentação, Cristo, na primeira tentação, ele tentou e observou a reação de Cristo. Cristo reagiu como um homem de fé, como alguém que confia em Deus, né? Como um crente. Né? Citou a palavra. Então, na segunda tentação, ele vai tentar usar essas características para revertê-la a seu favor. Tanto é que ele também vai usar a palavra, porque ele falou, não, esse homem de fé, que Jesus é, ele só dialoga de acordo com a palavra. Ele só se baseia na palavra. Então não adianta eu argumentar com ele em cima de outra base. Eu tenho que conversar com ele também citando, aparentemente apoiado na palavra. Isso é Satanás raciocinando. Então ele vai citar a Bíblia também. E ele convenientemente leva Jerusalém para onde? Para o templo. Leva Jesus Cristo lá para Jerusalém e para o templo. Por quê? Porque numa tentativa de fazer a tentação ficar mais atraente. Emocionalmente mais atraente. Jesus tinha acabado de ser aclamado Filho de Deus, há 6 semanas atrás. Né? Deus tinha falado, tu és o meu Filho amado em quem me comprazo. Ou seja, Deus tinha acabado de declarar que ele era Filho de Deus e, consequentemente, porque a gente sabe do desdobramento profético da coisa, consequentemente, Deus havia declarado, esse é o Rei de Israel. Eu estou apresentando aqui no batismo o Rei de Israel. Ele está começando a caminhada dele na direção da cruz e do trono. A cruz foi há 2000 anos atrás, o trono ainda vai acontecer no futuro, é só lá no milênio, quando ele vai sentar no trono de Davi. Então Jesus tinha acabado de ser anunciado Filho de Deus, Rei de Israel. Nós sabemos que, pelas profecias, que Jerusalém é o lugar onde Jesus vai reinar. Por exemplo, hoje em dia tem lá o Muro das Lamentações, todo mundo conhece. Aquele muro lá onde os judeus do mundo inteiro vão lá enfiar papelzinho nas gretinhas, pedindo orações. Dizem que é o que sobrou lá das antigas edificações de Jerusalém.
Você vê, um resto de entulho amontoado, né, que é o Muro das Lamentações, tem uma importância, um valor histórico, teológico e etc. imenso para o judeu. Ele tem uma coisa com isso, né? Traz muitas lembranças, mexe com o judeu, eles choram. Não sei se alguém aqui ainda é remanescente daquele evangelismo lá no Instituto de Educação. Lembra como os judeus choravam ouvindo lá os hinos de Israel? Eles têm, né, que a minha língua seque se eu esquecer de Jerusalém. Eles amam numa intensidade enorme. Então, Satanás é esperto. Jesus é judeu. As promessas de Deus estão ligadas a Jerusalém e o templo. Ele conhece profecia. Tanto é que, quando Jesus era criancinha ainda, porque pelas profecias, quando você vai em Miqueias 1, 2 e 3, quando você vai em Malaquias 3, 1, você sabe que em Jerusalém é o lugar onde o Messias iria se manifestar, e o judeu está esperando ele até hoje. Ele já veio. E foi lá que ele se manifestou. Foi fora das portas dos muros de Jerusalém que ele morreu. E pela profecia, Miqueias 1 e Malaquias 3, os crentes da época sabiam que se o Messias haveria de se manifestar, seria em Jerusalém e seria no templo. Lembra que tinha lá o Simeão, aquele senhor idoso, a Ana, esperando lá no templo? Quando a Maria chegou com Jesus pequenininho no colo ainda, o cara chorou, agora eu posso morrer tranquilo. Meus olhos já contemplaram a salvação do nosso Deus. Porque quem estuda a Bíblia sabia que o Messias haveria de se manifestar em Jerusalém e no templo. Então Satanás está tentando manipular emocionalmente Jesus Cristo, para que ele antecipe a sua parúzia, a sua manifestação para Israel. Inclusive, eu tive estudando, existia, o pastor Gerão me falou que na época existiam não sei quantas mil tradições. Quantas? 2.000 tradições. Ou seja, além da Bíblia, eles também têm as tradições. Tem um monte de livros paralelos à Bíblia lá. Talmud, Mishnah, Cabala, eles vão acrescentando em cima da Bíblia as tradições. Existia uma tradição de que quando o Messias se manifestasse para Israel, eles já sabiam pela Bíblia que era em Jerusalém e no templo. Ele se manifestaria pulando publicamente do alto do pináculo do templo. Era uma das tradições. Então Satanás estudava a palavra e também acompanhava as tradições. Cristo provavelmente conhecia essa tradição. Então Satanás está tentando fazer com que Jesus se manifeste antes da hora, com que ele se apresente como Messias antes da hora, sem passar pela cruz. Satanás sempre está fazendo uma proposta de facilitar nosso trabalho. Para que você vai fazer esse jeito dessa forma tão pesada? Vamos fazer de uma forma mais enxuta, sem precisar atender a tantos mandamentos, sem precisar passar pela cruz. Assuma um reino em rebelião contra Deus, né? Ele vai fazer essa proposta aqui na próxima tentação. Então, Satanás está tentando afetar emocionalmente o Senhor. Levou para Jerusalém, levou para o templo, é aqui que você vai se manifestar como Messias. Então, evidentemente, como diz Roberto Carlos, fortes emoções, bicho. Né? Fortes emoções balançaram, deve ter mexido no coração do Senhor. Porque Jerusalém significa muito para o israelita. O Senhor mesmo em Lucas 13, 34, 35, ele vai falar, Jerusalém, Jerusalém, eu estou tentando acertar minha vida com você, já tem tanto tempo, eu sou igual uma galinha querendo juntar os pintinhos debaixo da asa, mas vocês são tão rebeldes, vocês são tão difíceis, vocês complicam tantas coisas, eu gosto tanto de você, e você é tão complicado. Ou seja, o Senhor tinha sentimentos por Jerusalém. Então, se ele pulasse do pináculo, como é que chama? A preservação milagrosa dele ia provar a sua divindade messiânica. É a proposta que Satanás está fazendo para o Senhor aqui, tentando manipulá-lo emocionalmente. Então, vamos resolver essa parada? Vamos pagar essa fatura? Vamos liquidar essa fatura logo? Vamos acabar com isso? Não precisa de negócio de cruz, sofrer, nada disso, não. Vamos assumir o reino aqui agora. Então, Satanás tinha a intenção de usar esse fator emocional
a fim de tentar fazer com que Cristo antecipasse a sua aparição a Israel. Em desobediência ao Pai, é lógico. Isso seria uma forma de tentar Deus, né? Colocar divindade contra a humanidade. E Satanás, convenientemente, também usou a palavra de Deus, além de tentar usar o fator emocional. O inimigo, em relação à primeira tentação, ele está mudando de estratégia. Na realidade, ele está adaptando a estratégia dele. Porque o plano de Satanás é uma otimização contínua e progressiva. À medida dos dados que ele vai coletando a seu respeito, ele vai elaborando o plano dele. Ele vai reajustando o plano dele. Ele vai readaptando as estratégias dele. É algo bastante móvel, flexível, né? O plano que Satanás tem para a sua vida. O plano de Deus é algo mais fixo. Você tem que se adaptar a ele. O plano de Satanás se adapta a você. Então, tendo Cristo citado a importância da palavra de Deus, a segunda tentação vai ser idealizada a partir de um texto bíblico. Não adianta eu tentar chegar e conversar com alguém que conhece de Bíblia, apoiado, por exemplo, no Bhagavad Gita ou no Alcorão. Tem que ser na palavra. Então ele falou, opa, ele é judeu, ele é um crente, ele é de fé, ele usa a palavra. Então, o inimigo também, tendo observado a importância que a palavra tem para Jesus Cristo, ele vai criar a segunda tentação a partir de um texto bíblico. Com que objetivo? Essa eu descobri essa semana, foi ótimo. Falsificar a espiritualidade. Como é que chama a espiritualidade falsificada? Religião. Ele está querendo com que Jesus não seja, é muito sutil, ser espiritual e ser religioso. É um passo assim pequenininho, é uma divisão muito tênue. Cristo demonstrou espiritualidade ao resistir à tentação, confiando na palavra. Satanás vai tentar distorcer-se um pouquinho. Não, usa a sua confiança na palavra não para ser espiritual, mas para ser religioso. Por quê? A espiritualidade, por ser algo que o Espírito Santo produz, ela não é falsificável. Mas a religiosidade, que é a falsificação da espiritualidade, é algo manipulável. É algo que você consegue transformar, por exemplo, em presunção. Você se apoia numa promessa de Deus para exigir que ele a cumpra agora. Nós vamos ver o desdobramento disso, como é que é. Ou seja, o inimigo vai usar um texto bíblico para elaborar a tentação dele, tendo como objetivo gerar religiosidade presunçosa em Cristo, e não espiritualidade. Satanás queria usar a fé de Cristo para tirar vantagem da confiança que ele tinha depositado em Deus. Observe como ele trabalha com cada elemento. Cristo demonstrou que confia em Deus, então eu vou usar isso a meu favor. Eu vou desviar isso, eu vou distorcer isso. Eu vou pegar essa confiança que Cristo tem em Deus e vou tentar distorcê-la de uma tal forma que ela vire presunção. Presumir que, mesmo que eu pule, Deus me segura. É uma presunção. Nós vamos ver detalhadamente isso. Então, Satanás está tentando enganar Cristo através da lisonja, né? Na primeira tentação, ele falou, não, se está colocando em dúvidas, você é filho de Deus. Já aqui, ele está colocando a coisa em termos de... Alguns teólogos discutem a presença de um artigo aqui, né? Se és o artigo o filho de Deus. Esse artigo colocaria o contexto a frase num contexto de condução de raciocínio, né? Já que você é filho de Deus, então é lícito a você usar da sua filiação divina, dos seus poderes, e, por exemplo, pular daqui. Porque aí você vai me provar que é filho de Deus. Nossa, só como ele é filho de Deus. Me pulou de 45 metros de altura e o anjo o protegeu. Então ele é filho de Deus. Esse é amado, esse é querido. O raciocínio de Satanás é esse. Se Deus manifesta de uma forma
miraculosa e pública em favor de Cristo, a divindade dele estaria publicamente comprovada. Imagina você com megafone falando, vou provar para todo mundo que eu sou filho de Deus. Lá do alto da caiaca, pula e cai em pezinho. Todo mundo vai... Oh, esse é o filho de Deus. Esse aí merece adoração. Então, ele está usando de lisonja, né? Como você é o filho de Deus mesmo, e muito amado, diga-se de passagem. Né? Ou seja, ele já admitiu que a postura de Cristo no deserto estava correta. Confiar em Deus. Porque assim, Satanás, à primeira vista, ele nega tudo. Mas depois ele vai cedendo aos pouquinhos. Igual o faraó lá com Moisés. Não vai levar nada. Tá, vai só você. Então vai você e sua família. Não pode levar as mulheres também. Não pode levar os... Ele vai liberando aos pouquinhos. Pode levar os boi. Não, vai todo mundo então. Ele vai liberando aos pouquinhos. Ele já está concordando com Cristo. Não, sua postura no deserto está correta, Cristo. Você é filho de Deus. Muito admirável sua confiança em Deus. Está passando fome, mas continua esperando no papai. Admirável sua confiança. Mesmo as circunstâncias são difíceis, mas você continua confiando em Deus. Parabéns, Jesus, gostei. Isso é Satanás falando com ele. Então, já que você provou que é filho de Deus, vamos usar essa divindade, né? Vamos fazer uso da divindade que você tem? Vamos, atira-te abaixo, dê ordens aos seus anjos, seja guardado publicamente. Pronto. Todos, assim como eu, vão reconhecer a sua divindade, a sua filiação, o quanto que você é amado por Deus, né? Isso seria uma prova de sua fé e de sua confiança em Deus. Por que eu escrevi aqui Salmo 91, 14? Salmo 91, 14. Que é o salmo que nós estamos trabalhando com ele aqui, viu, gente? Nós vamos chegar nele propriamente dito. Salmo 91, 14, que é o contexto dos versículos que o Satanás citou, diz o seguinte: porque a mim se apegou com amor. Isso é o pai falando a respeito do filho. O Salmo 91 diz respeito ao filho, ao Messias, tá? Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. É o pai falando do filho. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Né? Ou seja, Cristo demonstraria a confiança dele no Pai ao saltar do pináculo do templo. Porque ele estaria demonstrando que crê no Salmo 91, 14. O Pai falando, eu vou te colocar a salvo porque você conhece o meu nome. Então, esse pulo seria uma evidência adicional de que ele era de fato o Filho de Deus. Mas, Satanás citando aqui o Salmo 91, né? Aos teus anjos dará ordens ao teu respeito. Para que te guardem. Eles te susterão nas tuas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Satanás está dando evidência de que entende, conhece de Bíblia. Mas ele conhece o conteúdo da Bíblia. Mas a mente natural não discerne as coisas que são do Espírito. Porque o Espírito de Deus prescruta as coisas de Deus e as revela, não a Satanás. Então Satanás está tentando entender as Escrituras com raciocínio natural. Né? E ele vai fazer isso extraindo das Escrituras aquilo que é apropriado para cada ocasião. É o que essas seitas heréticas aí todas fazem, né? Todas fazem. Mas Cristo não iria levar o amor e a fidelidade de Deus a uma prova desnecessária, a uma tentação. Né? Já que eu sou um crentão, vou colocar assim, né? Eu vou fazer com que Deus haja em função daquilo que me dá na cabeça. Isso não vai mostrar a sua fé. Quem age assim... O Cliff, lá nos Estados Unidos, tem uma seita pentecostal, chama os Serpentários. Já ouviu falar? Não. Os Serpentários são irmãos, não sei, né? São crentes professos, que se reúnem, igual nós aqui, numa garaginha e tal. E durante o culto,
O pastor chega lá com a caixa cheia de cobra. Nunca viram sobre isso? Procurem entender. Com a caixa cheia de cobras, cada irmão pega um. E fica aquela histeria, aquele monte de irmã gritando, e todo mundo com cobra na mão e tal, porque Marcos fala que se a serpente te picar, você não morre. Você pode tomar veneno que está tranquilo. Existe. Crentes que vão para o culto ficar pegando de cobra e gritando. E se porventura for picado, eles creem que não morrem. Até hoje eu não sei se morreu ou se não morreu alguém. Mas de qualquer maneira, isso não é demonstração de força da fé, não. Isso é demonstração de presunção religiosa. Você está tentando Deus. Ou seja, ao pular nesse ato, justamente nesse ato, ele estaria, que é o que Satanás quer. É isso que Satanás quer. Se Cristo pula, ao invés de estar dando uma demonstração de fé, ele ia estar mostrando a fraqueza da natureza humana. A religiosidade, a presunção religiosa. E isso, né, o que impediria que Cristo fosse o nosso substituto e modelo, o que impediria a redenção da humanidade, em função da qual o Deus assumiu a humanidade, e ele deixaria de ser qualificado a ser o nosso representante vitorioso. Né? Então, será que essa citação de Salmos 91 na boca de Satanás é um alimento saudável? Por quê? Observe como Satanás é sutil. Mais um detalhe, né? Que Cristo havia falado na primeira tentação, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Lembra do toda? Que eu fiquei toda. Lembra, pastor? Que eu fiquei lendo toda. Aí Satanás, já que você vive por toda a palavra de Deus, inclusive Salmo 91, não é? Pode pular. Salmo 91 está na palavra. Você vive por toda a palavra. A palavra fala que se você pular, Deus te segura. Então pula. Vamos viver por toda a palavra? Viu como Satanás? Exatamente. Esse que é o nosso assunto. Esse alimento não está saindo da boca de Deus. Essa instrução está saindo manipulada da boca de Satanás, tanto que ele nem cita o versículo todo. Porque o versículo fala que eles se susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra no teu caminho. Do alto do pináculo até lá no chão não tinha caminho nenhum. Tinha só ar. Porque na realidade não é o que está faltando no versículo que é a questão. Né? Não é a escritura que foi omitida, porque ele citou meio versículo aqui. Né? Não é a omissão da escritura que é também, na realidade, o fato principal da tentação. Mas é a aplicação indevida que Satanás está sugerindo aqui, de usar esse versículo nessa circunstância. E não é assim que a coisa funciona. Então, o inimigo apresentou a palavra de uma tal forma que se Cristo tivesse se alimentado dessa palavra, no final ela ia ser um veneno para a alma dele. Ele distorce as escrituras para enganar e destruir. O Carlos Augusto que tinha que estar aqui. Por isso, essa frase é para ele. Por isso que o simples fato de alguém conhecer a Bíblia e de citar os seus versículos não deve te impressionar. É porque o Carlos Augusto fica muito impressionado. Ele citou a Bíblia. Falso profeta cita a Bíblia, falso mestre cita a Bíblia, herege cita a Bíblia, papa cita a Bíblia. Né? O diabo está com a palavra de Deus na boca aqui, gente. É o diabo que está pregando. Então, o fato do cara saber muito versículo, muita Bíblia, também não é para te impressionar, como se isso fosse uma garantia de confiabilidade, de espiritualidade. Muito pelo contrário. Muitas religiões usam a Bíblia. Mas isso não significa que Deus está ali, não. Ele está participando aqui. Porque a Bíblia não é aquele livro mágico que você coloca em cima lá, abre no Salmo. Acho que é até 91 mesmo, né? Abre lá no Salmo 91, deixa em cima lá da estante para ou trazer bênção ou para afastar os maus espíritos. Uma coisa. Não é amuleto. Né? A palavra de Deus tem que ser usada quando você tem um compromisso com Deus, uma relação com Deus. Porque ela pressupõe uma experiência de vida nele, que é o novo nascimento, e com ele, que é o convívio. Né? Então, a palavra de Deus em nossa boca, ela gera vida.
quando você experimenta a participação de Deus na sua vida. Aí você está falando de algo que você entende. Eu nunca usei o Nero lá no meu computador. Eu vou querer ensinar o outro a usar? Um aplicativo lá, né? Como é que queima DVD no computador? Eu nunca fiz isso, mas vou te ensinar. Eu entendo muito disso. Às vezes eu só li um manual mal lido e agora estou querendo ser mestre, né? Ou seja, à medida que Deus vai participando na sua vida, que você vai quebrar na cara, que você vai feliz, que Deus vai realizando as coisas na sua vida, que a Bíblia passa a ser vida na sua vida, aí você falar de Bíblia, você falar de vida, gera vida. Mas a palavra de Deus também pode ser usada para gerar morte. Satanás está tentando fazer isso aqui com Cristo. Então, diante dessa sugestão de Satanás, nós veremos novamente, igual na primeira tentação, que a resposta de Jesus vai enfatizar o relacionamento. É o que interessa. A relação pai-filho. Jesus mostrou que, embora a palavra de Deus estivesse sendo usada por Satanás, a atitude que ele estava querendo inspirar não era bíblica, não era divina, não era coerente com a relação de um pai com filho. Pular não é comportamento, porque Cristo respondeu. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, pular não é típico, não é característico, não é, faz parte do comportamento de quem se relaciona com o Pai e reconhece o senhorio dele. Nós vamos dizer alguns porquês. Se ele é o Senhor teu Deus, não fala aqui, ó, não tenta, Jesus respondeu, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, se ele é o Senhor teu Deus, então você não está em posição de mandar a Deus, me segura. Ele não é o Senhor, o Adonai, o Senhor teu Deus? Quem que manda? É o patrão ou o empregado? Respondeu-lhe Jesus, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus não discutiu teologia, Jesus não tentou provar que ele estava certo, que o diabo estava errado. Ele só deu uma resposta peremptória, viu? Peremptória, sumária, para acabar com o assunto. Não tentarás o Senhor teu Deus. Morreu Maria. Morreu Maria, acabou o assunto. A Maria não morreu, ela subiu inteira. Mas mais uma vez Jesus não corrigiu, ele foi peremptório. Ele citou Deuteronômio 6,16, né? Não tentarás o Senhor teu Deus, e na sequência do versículo, como o tentaste em Massá. Né? Então, por que seria errado Jesus Cristo tentar Deus? Por que seria errado ele tentar Deus? Por que seria errado ele pular? Ele ia estar provando a filiação dele. Não é verdade? Esse versículo que o Senhor está citando, não tentarás o Senhor teu Deus, ele só citou uma parte do versículo também. Ele não completou. Como o tentaste em Massá. É só ler lá Deuteronômio 6. Não tentarás o Senhor teu Deus. O versículo completo é como o tentastes em Massá. É Moisés falando com Israel. Israel, não tentarás o Senhor teu Deus. Assim como você fez lá em Massá. Massá em hebraico significa contender, brigar. É o lugar onde Israel brigou com Deus, discutiu com Deus, exigiu de Deus, prova que você é Deus. Deixou Deus muito irritado. Esse contexto, esse versículo de Deuteronômio 6,16, ele faz referência a um episódio que aconteceu lá em Êxodo 17, de 1 a 7. Quando Israel questionou assim, o Senhor está no meio de nós ou não está? É só ler lá o contexto. Né? E eles reclamaram desse jeito porque eles estavam sem água para beber. Porque o raciocínio, na realidade, era um teste de filiação. Era um teste de filiação. Israel foi testado na sua filiação lá no deserto, igual Jesus Cristo está sendo tentado aqui. Porque Êxodo 4 e Oséias 11 fala que Israel é meu filho. É só ler os textos. Então Israel estava sendo testado como um filho, assim como Jesus Cristo está sendo testado como um filho aqui no deserto. Está sendo peirazado, lembra? E Israel falhou no teste da filiação.
Por quê? Porque ele duvidou da provisão de Deus. Como é que um Deus que me promete leite e mel me traz para um lugar que não tem nem água? Deus está falhando como pai. É o que Satanás colocou na cabeça dos israelitas. Aí Israel foi e desafiou a fidelidade de Deus. Ou seja, ele pulou do pináculo, vamos dizer assim, Israel, né? Deus, estou pulando do pináculo, me segura. Ou seja, eu quero água de qualquer jeito. Prova que você é Deus. Se você suprir a minha necessidade de água, então você vai provar que é digno da minha adoração e da minha obediência. Então faz o que eu estou mandando, Deus, me dá água. É isso que Israel está fazendo aqui em Êxodo 17. Está tentando o Senhor. Né? E observa a sutileza de Satanás. Foi exatamente por causa dessa tentação de Massá e uma outra que vai rolar lá em Meribá, que também é por causa de água, que fez o Moisés perder o direito dele de entrar na terra prometida. Se a gente estudar isso, vai ver que a questão é uma questão séria. É a questão de tipologia. Eu não vou nem entrar na questão, senão a gente desvia. Mas Satanás redigiu a tentação de uma tal forma que parecia que se Cristo pulasse, aí ele estaria comprovando que é filho de Deus, não é? Mas é o contrário, muito pelo contrário. Se ele pulasse, na realidade, ele estaria renunciando à filiação. Porque foi isso que aconteceu com Israel no deserto. No que Satanás manipulou a nação de Israel para questionar a provisão de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus, a direção de Deus, por causa dos termos em que a lei foi apresentada a Israel, lá em Êxodo 19, por essa peirazação de Deus da parte de Israel, né? Porque Israel está peirazando, testando, tentando Deus, peiraz, testar, tentar, provar, ele está recusando a filiação. Então Satanás está querendo colocar Jesus Cristo numa situação em que aparentemente ele vai provar a filiação, mas se ele fizer, ele está renunciando. Ele está negando que é filho de Deus, ao invés de confirmando. Por quê? Porque tentar o Senhor é um pecado contra a filiação e a soberania de Deus. Por 3 motivos, para fechar. Pular do pináculo do templo, muito longe de provar a filiação, estaria renunciando à filiação. Se Cristo pula, ele não estaria demonstrando que é filho. Ele estaria renunciando ao título de filho. Ele estaria negando a filiação. Satanás colocou de uma forma que parecia que ele ia confirmar. Mas se ele pula, ele está falando, pai, não tenho nada com você. Eu sou independente, igual Lúcifer. Por que é um pecado? Provar Deus, tentar Deus. Primeiro, porque é um pecado contra a nossa filiação e contra a soberania de Deus. Por quê? Se você for em Efésios, em outros livros lá do Novo Testamento, um mínimo de teologia, quem estudou um mínimo de teologia, sabe que a relação de pai e filho tem uma cadeia de comando muito clara. Está lá em Efésios, filho, obedecei em algumas coisas convenientes aos vossos pais. Não é isso que está lá na palavra? Filho, obedecei em quase tudo aos vossos pais. Filhos, obedecei aos vossos pais naquilo que é legal, naquilo que é bom para mim. Não. Filhos, obedecei em tudo aos vossos. Então, existe uma cadeia de comando já claramente traçada pela palavra, na relação pai-filho. O pai está na oposição de autoridade, é ele que manda. Quando você estiver morando na minha casa, quem manda aqui sou eu. Muitos pais falam isso. Ou seja, e ele está reivindicando algo realmente justo. Porque na cadeia de comando pai e filho, o pai está na posição de autoridade e o filho está na posição de confiar e obedecer. Meu pai me ama, então eu confio. Se ele está traçando esse projeto para a minha vida, se ele está me sugerindo isso, ele não está querendo me destruir, me matar e me roubar. Ele é meu pai. Que pai que não dá um pão para o filho? Né? Vai dar pedra? Vai dar serpente se pedir peixe? Então, desafiar a Deus inverte essa cadeia. Quem que manda? É o pai ou é o filho? O pai pode testar o filho. Deus fez isso com Abraão, com Jó, com vários. Com Adão.
O pai pode testar, pode peirazar o filho, mas o filho não pode peirazar o pai. Ser filho significa estar disposto a obedecer, a servir, se precisar sofrer, se precisar morrer. E isso é que é ser filho. É muito bom, né? 2 semanas atrás eu falei, gente, não precisa se preocupar com as acusações do inimigo, que a palavra declara, você é filho. É algo garantido, mas tem esse outro lado da questão. Ser filho é obedecer, ser filho é servir, ser filho é sofrer, se precisar, ser filho é morrer, se precisar, se isso for do agrado do pai. Então, pular do pináculo, testar, tentar Deus, é um pecado contra a relação pai-filho. Porque quem manda é o pai. Ele é que determina o que vai acontecer quando. Não sou eu. Eu sei que fala lá na sua casa, ou pegar um menorzinho, Natan. Eu sei que fala, ó pai, esse ano nós vamos viajar para Santa Catarina em novembro, não quero saber. Você arranja o seu dinheiro, arranja um carro melhor para esse aí não quebrar na estrada. Eu sei que faz os planos na sua casa, eu sei que traça tudo, eu sei que determina, eu sei que agenda, eu sei que mexe no orçamento. É você não. Ele lá que pega esse rabo de foguete. Você tá de boa aí, igual um peixinho. Só esperando cair na boquinha. É um dos privilégios. Pode ser que papai deixe você 40 dias, 40 noites com fome, mas a comida vai chegar. E Cristo está confiando e esperando. Meu pai está cuidando de mim. Ele é meu pai. Então ele que cuida. A barriga está roncando? Papai está no comando. Ele tem um porquê, não sei, deixa lá. Vamos continuar confiando. Tentar a Deus seria um pecado contra o amor. O medo e a insegurança são incompatíveis com o amor. Né? 1 João 4,18. O amor lança fora todo medo. O perfeito amor, o amor completo, o amor maduro lança fora todo medo. Né? O perfeito amor. Em 1 Coríntios 7 diz que o amor é umas passagens que dói, né? O amor tudo sofre. O amor tudo crê. O amor, né? Uma passagem difícil essa. Tudo espera. O pastor sofre. Ah, meu Deus, minha igreja, cadê minhas ovelhas? Viu, amado? Viu, amado? Sofre, crê, espera, suporta. Pular do pináculo do templo é amor? É tudo crer? É tudo esperar? É tudo suportar? É tudo sofrer? Não. Então, tentar a Deus é pecar contra o amor. Tentar a Deus é pecar contra a fé. A fé se apoia naquilo que Deus disse, no que Ele está prometido. Como a própria palavra fala, você já tem alguma coisa pendurada, prometida para algum dos seus filhos? Por exemplo, ela prometeu, não. Em dezembro eu te dou um PlayStation 9. Ou seja, existe uma promessa, existe uma confiança da sua parte naquilo que seus pais falaram. Mas pela própria etimologia da palavra promessa, né, é algo que está no futuro. Você não tem aqui, você não tem aqui no presente. Hein? Então, fé apoia no que está prometido. A promessa nunca é para agora, é para depois. Elas não são realidades presentes. Por exemplo, Hebreus 11:39 fala que todos os santos do Velho Testamento morreram sem receber o cumprimento das promessas. Eles viveram a vida inteira em função de Deus, confiando no que Deus falou que ia fazer. E a fé era tanta que eles morreram e eles continuam esperando. Porque a fé é tanta que eles creem que vão ressuscitar para receber. É o caso do Daniel 12 lá. Eu amo aquele capítulo do Daniel 12. Daniel está ali, né? Senhor, como é que vai a tribulação, o milênio? Ah, mas o Daniel, esquenta a cabeça. Morre, depois te ressuscita, depois cumpre o que eu estou prometendo para você. Ou seja, tem promessa que a pessoa morre e nem recebe, mas você continua crendo que você vai receber depois de ressurreto. Né? Porque Deus é poderoso até para te ressuscitar, para fazer com que as promessas sejam cumpridas. Então, a promessa é algo que não diz respeito ao presente, diz respeito ao futuro. É algo que está prometido. A fé se apoia naquilo que está prometido. Eu creio que Deus não mente. Então, se Ele prometeu, eu creio de qualquer forma que isso vai ser cumprido. Então, se você coloca Deus à prova, você está duvidando de Deus. Não é um ato de fé, é um ato de presunção. Porque, na realidade, a presunção religiosa é uma perversão da fé. É a fé levada ao extremo. Então, para fechar a segunda tentação, tem até aqui
o vermelho e o verde. A oposição de ideias. Confiar em Deus envolve receber o que Deus tem provido para hoje, mas esperando o que está prometido, ou seja, é futuro. Porque você é filho e porque você é amado. Então você crê. Então confiar em Deus é receber o que Deus tem para mim hoje e estou tranquilo, estou descansado, estou aguardando o que Deus tem prometido para mim amanhã. Tentar a Deus é o contrário disso. Confiar em Deus envolve receber o que Deus tem para mim hoje. Tentar a Deus envolve desprezar o que Deus tem provido para mim hoje. E forçar a Deus a me fornecer agora o que está prometido para depois. Porque eu não entendo o que é ser filho e eu não entendo o que é ser amado. Então eu duvido. Por isso eu cobro que Deus me prove. É um caminho totalmente contrário. O caminho do filho é crer e esperar. O caminho do filho rebelde ou daquele que tenta a Deus é: Pai, eu quero e agora. Você é obrigado a me dar, porque você é Deus do ouro e da prata. E eu estou passando fome por sua culpa. Então você se vira e me abençoa. Isso não é confiar em Deus. Isso é ser presunçoso, é ser religioso. Isso é ser Satanás. Isso não é ser filho. Estamos dentro do horário, então.